Nosso trido pascal, temos ao longo do trido, evidentemente, celebrarmos profundamente a totalidade da dimensão de nossa fé. Hoje, nesse primeiro momento, nessa missa da ceia do Senhor, refletimos profundamente a vida, a missão de Jesus e a continuidade dessa missão de Jesus através de nós e de nossa participação e da fé que nós professamos. Celebramos a ceia, a instituição da Eucaristia, celebramos o mandamento do amor, celebramos o sacerdócio, nessa perspectiva de caminhada de fé. A ceia do Senhor, a Eucaristia, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazei isto em memória de mim. Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, a missa como nós recebemos, a missa como nós celebramos, é o alimento na palavra e na Eucaristia. Ela foi sendo construída, meus caros irmãos e irmãs, a primeira leitura nos mostra muito bem isso. Ela foi sendo construída na história de Israel. A ceia judaica, a ceia pascal judaica, ela celebrava a história, celebrava a fé, celebrava justamente o crer na participação de Deus na história do povo de Israel. A primeira leitura que nós ouvimos mostra bem essa dimensão. Ela se situa justamente no contexto da libertação do Egito. O povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido por Deus, clamou a Deus diante do sofrimento que se encontrava no Egito, como escravos. Deus ouviu o clamor do seu povo, liderados por Moisés, os conduziu para a libertação. Antes, Deus, na verdade, colocou para esse mesmo povo uma ceia, como que uma ceia de passagem, como a própria leitura nos fala, é a Páscoa, a passagem da libertação para uma vida nova. A passagem justamente da história desse povo, no qual Deus participava diretamente. Temos os elementos descritos aqui desta ceia, dessa primeira ceia. Escolher um cordeiro, de acordo com o tamanho do cordeiro, o número de comensais, as pessoas que participariam desta ceia, comer rapidamente, porque Deus passará do sangue do cordeiro, o símbolo nas portas, para marcar aqueles que de fato são e fazem essa caminhada de Deus. Tradição do povo de Israel, a partir dessa experiência de libertação, se construiu justamente celebrando-se e fazendo memória dessa libertação através de uma ceia. A ceia pascal judaica. A ceia justamente que marcava o momento de se fazer memória daquilo que havia ocorrido na história do povo de Israel, com a participação direta de Deus. Mas ao mesmo tempo, cada um dos participantes desta ceia era convidado a fazer a experiência de atualizar na sua vida esta ceia pascal. Então eu olho o passado, participação de Deus na história do povo de Israel, vejo o meu presente e celebro a minha fé na certeza da participação de Deus na minha vida. Não é por um acaso que quando nós nos preparamos para a nossa comunhão, um pouco antes, nós rezamos, Cordeiro de Deus. O Cordeiro escolhido lá na ceia pascal vai ganhar em Cristo Jesus uma dimensão totalmente nova.
E é justamente esta ceia que Jesus celebra com os seus discípulos. Ao longo desta tradição judaica, alguns elementos foram sendo introduzidos. Como assim? O povo de Israel, na sua história, viveu grandes momentos. E a partir de um certo momento, a grande expectativa era justamente para o momento em que do seio do povo de Israel surgisse um descendente de Davi. Nós cantamos, o cálice por vós abençoado, no Salmo, é o cálice da nossa salvação. Então nessa ceia judaica se colocava um cálice que simbolizava a espera do Messias, que simbolizava justamente, através do profeta Elias, aquele que iria novamente conduzir Israel aos tempos áureos. Jesus quis celebrar esta Páscoa. Jesus quis celebrar esta ceia. É a memória desta ceia que nós estamos fazendo, participando desta Santa Missa. E nesta ceia, Jesus deu um sentido totalmente novo. E é isso que nós estamos celebrando. A história de cada um de nós. Se o povo de Israel fazia memória da sua história, nós somos chamados pela nossa participação nesta Santa Missa, fazer memória de Cristo, para que nós possamos atualizar na nossa vida a sua mensagem, para que nós possamos atualizar em nossas vidas justamente essa dimensão do Deus que veio para nos salvar. O Cordeiro é o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, que nos salva, nos redime. É o Cordeiro que nos conduz para que nós tenhamos a paz. Paulo, descrevendo para nós os detalhes dessa santa ceia, dessa última ceia, ele fala justamente isso. Jesus disse: olha, o pão agora é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, celebremos esta ceia, celebremos o mistério pascal de Cristo, numa dimensão e num sentido totalmente novo daquele que era feito até então. Esta ceia pascal, no centro de nossa vida, celebramos Deus que nos alimenta, no seu corpo e no seu sangue. Esse alimento, meus caros irmãos e irmãs, que dá o verdadeiro sentido para o nosso existir. Ao participarmos de uma Santa Missa, fazemos justamente essa mesma dinâmica da história de Israel. Ouvimos a palavra de Deus, refletimos a palavra de Deus, buscamos atualizar a palavra de Deus na nossa vida. A dimensão justamente de que nós possamos celebrar a nossa vida, celebrando a nossa fé. Depois, ao comungar Jesus no seu corpo e sangue, na Eucaristia, um verdadeiro fortalecimento para vivermos justamente a nossa vida a partir da fé que nós celebramos. E Jesus, meus caros irmãos e irmãs, nessa ceia, nessa última ceia, Ele quis com um gesto concreto nos ensinar o desdobramento da sua palavra, do seu evangelho. Aí usando uma prática, que era uma prática ritual, dentro dessa ceia, antes de fazer a refeição, propriamente dito, as pessoas lavavam as mãos. Então vinha o servo, um jarro, a bacia, para que as pessoas, era um gesto de higiene, lavar as mãos para tomar a refeição. Jesus dá um sentido totalmente novo. Ele próprio pega a bacia, o jarro, como nós vimos na leitura, e não vai lavar as mãos. O ir lavar dentro da cultura judaica já era um gesto
de humilde, era o servo que fazia, o escravo. Jesus assume esse papel e quer ele lavar, mas não lava as mãos, lava os pés, num gesto de mais humildade, aquele que se coloca a serviço. O que Jesus quer nos mostrar concretamente com este gesto? A sua palavra, os seus ensinamentos, tudo aquilo que Jesus nos motiva no Evangelho, não é teoria, é prática, é gesto concreto. Amar a Deus, nos fortalecer na nossa fé, deveríamos motivar concretamente para que tenhamos gestos concretos de serviço, de doação, de aprendermos. A dificuldade de Pedro de entender leva Jesus a dizer assim: olha, se tu não participar, se eu não te lavar as mãos, se você não aderir, não terás parte comigo. Ou seja, teremos parte com aquilo que é de Deus, concretamente, a partir do momento em que possamos assumir verdadeiramente essa dimensão do amor de Deus, com gestos concretos, através do servir, do colocar-se a serviço para que o projeto de Deus aconteça. Temos aí a dimensão então da nossa celebração. Aprendemos nesta ceia a partir de um presente de Deus que Deus nos dá, a Eucaristia que nos fortalece. Aprendemos a celebrar a nossa história, a nossa vida, a atualizar a nossa vida a partir da palavra de Deus. Celebrar que cremos e aprendemos com gestos concretos, ir até o irmão numa dimensão de serviço. Fazer isso em memória de mim. Jesus dá o mandato, digamos, sacerdotal, para que através do sacerdote a Eucaristia possa se tornar concreta, possamos comungar Jesus, celebrando o que cremos, celebrando a nossa fé. Tradicionalmente, essa missa também, a gente fala missa do lava-pés, não é? O nome bonito é missa da ceia do Senhor, mas a gente fala missa do lava-pés, não é assim? Porque o lava-pés faz parte justamente, como o Evangelho nos mostra, dessa dimensão da presença do amor de Deus, no gesto concreto. Ao lavar os pés, nós queremos, na verdade, nos comprometermos com esse projeto de Deus, que é o projeto de amor.